Tem dores que a gente carrega há tanto tempo que elas deixam de doer e passam a pesar. Você já orou tanto por algo que agora só o fato de continuar orando já é um milagre? Já acreditou tanto que agora só de se manter de pé já é a prova de que você tem fé? Ana sabia o que era isso. A dor dela tinha nome e tinha tempo. Anos subindo ao templo com a mesma oração e voltando para casa com a mesma ausência. Porque tem gente que pensa que fé é levantar a voz, mas às vezes fé é continuar falando com Deus mesmo quando Ele parece não responder. Fé não é grito, fé é insistência. A Bíblia diz que ela chorava, que ela não comia, que ela já não respondia mais aos que tentavam consolar. Já esteve nesse lugar onde o corpo está presente, mas a alma já está cansada de tentar explicar o que sente? Ana estava ali e mesmo assim ela foi. Porque há momentos na vida em que a gente vai não porque tem força, mas porque já entendeu que parar não resolve. E se você está ouvindo isso, talvez Deus tenha te trazido aqui para te lembrar. Você não foi esquecido. Você está no tempo entre o sussurro e a resposta. Hoje eu quero compartilhar com você essa história. E talvez ela seja mais parecida com a sua do que você imagina. A história de Ana começa onde muitas histórias de fé também começam, num lar onde falta algo. Ana era casada com Eucana e ele a amava, mas ela não tinha filhos. E naquela época, ser estéril era marca da vergonha, rejeição e acusação. Como se já não bastasse a dor do ventre vazio, ela ainda dividia a casa com Penina, que além de fértil, fazia questão de provocar. A Bíblia diz que Penina a irritava continuamente para fazer com que Ana se sentisse mal. E a cada subida ao templo, Penina feria Ana com as palavras como se fossem facas lançadas contra ela. Era como se a adoração lembrasse Ana da ausência. As festas dos outros escancaravam o silêncio de Ana e Eucana, do jeito dele, tentou consolar. Por que você chora, Ana? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas Ana não precisava de comparação, ela precisava de resposta. Tem consolo que não consola, porque a alma sabe o que falta, e foi ali, no meio da humilhação, que Ana decidiu fazer o que muita gente desiste de fazer. Ela foi ao templo, foi derramar a alma, foi se apresentar diante daquele que ainda não respondeu. E a Bíblia diz que ela orou, mas não falou. Ela apenas movia os lábios. O som não saía, mas a dor subia. E o sacerdote, vendo aquilo, achou que ela estava bêbada, porque até o homem de Deus confundiu intercessão com desequilíbrio. Porque tem oração que não se explica, só se sente. Ana, mesmo humilhada, respondeu com dignidade: não, meu Senhor, eu não bebi, eu apenas estou derramando a minha alma diante de Deus. E ali naquele silêncio, naquele sussurro, Deus escutou tudo. E usou o mesmo sacerdote que a tinha julgado para liberar a palavra que mudaria a sua história. Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez para ele. Ana saiu dali e já não estava mais triste. Não porque ela já estava grávida, mas porque ela já tinha sido ouvida. Ela entrou chorando e saiu em paz. A resposta ainda não veio por completo. A presença chegou primeiro. Ana não orou bonito, não levantou as mãos, não gritou versículos, não fez o chão tremer. Ela orou sem som, só mexia os lábios. E mesmo assim, Deus ouviu tudo. Tem gente achando que Deus só responde quem sabe falar bonito, que Ele só se move por quem prega, canta ou profetiza com força.
Mas Ana nos ensina o oposto, que Deus não se impressiona com o volume, Ele se inclina para o coração que já não tem forças, mas ainda se volta para Ele. Você já esteve nesse lugar onde orar já não sai com voz, só com vontade? Ela poderia ter parado, poderia ter deixado de subir para o templo, poderia ter dito, eu já orei demais. Mas não, ela insistiu. E foi essa insistência, talvez silenciosa para muitos, que foi remover o céu. Até o sacerdote confundiu o que ela estava fazendo. Porque quem vê de fora não entende o coração e não sabe o que ele carrega por dentro. Eli olhou e disse, essa mulher está bêbada. Mas Ana respondeu, eu só estou derramando a minha alma diante do Senhor. Tem oração que parece desespero, mas é fé. Tem lágrima que parece fraqueza, mas é entrega. E Deus ama corações que se entregam, mesmo sem palavras. Oração não é performance, é presença. E às vezes é lá no silêncio do seu quarto que o céu escreve as maiores respostas para você. Penina tinha filhos, tinha barulho, alvoroço, tinha conquistas visíveis. Ana tinha silêncio, tinha vazio, tinha um coração moído por dentro. E mesmo assim, Deus escolheu Ana. A Bíblia diz que Penina a provocava continuamente. Não era uma vez ou outra, de vez em quando, era toda vez, todo ano. Quando eles subiam para adorar, Penina cutucava Ana onde mais doía. E tem gente que é assim, não se contenta em estar bem. Só se sente bem se fizer o outro se sentir menor. Eucana, marido, não entendia. Ele tentava consolar Ana usando comparação. Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? E até Eli, o sacerdote, julgou. Achou que ela estava embriagada. Olha ao redor de Ana. Provocação em casa, incompreensão no templo, consolos errados de quem a amava. Às vezes, o que mais dói não é o que falta, é o que sobra de julgamento. Mas mesmo assim, Deus estava trabalhando no invisível. E o invisível é onde Deus faz o que ninguém pode impedir. Ana não sabia, mas o ventre dela seria a resposta não só para ela, mas para o povo todo. Deus não estava preparando apenas um filho para Ana, estava preparando um profeta. E o que parecia demora era planejamento. Porque enquanto Ana chorava por um filho, Deus sonhava com Samuel. E Samuel não era qualquer um, não. Samuel seria a ponte entre um povo sem direção e uma nação com aliança. O que parece atraso para você é estratégia divina. Pode ser que você não esteja vendo nada ainda, mas Ele já está fazendo por você. Às vezes o silêncio de Deus não é um não, é só um espera, porque vai ser maior e melhor do que você pediu. Ana queria um filho e Deus queria levantar um profeta. Ela orou por um menino. Deus estava preparando um nome que atravessaria gerações. A espera foi longa, mas o plano era eterno. E quando você entender isso, vai perceber que o tempo de espera não é rejeição, é preparação. Tem coisa que Deus não vai fazer agora, porque o que Ele quer é te dar. Não pode ser gerado de qualquer forma, de qualquer tempo. Tem coisa que é tão grande que precisa de maturidade antes de ser liberada para você. Ana amadureceu no choro, fortaleceu-se na oração, limpou o coração do orgulho, da comparação, da pressa. E aí, ela fez algo que mudou tudo. Antes mesmo de receber, ela entregou. Senhor, se me deres um filho, eu o devolvo ao Senhor por todos os dias da sua vida. E ali Deus ouviu e viu que o sonho dela não era só dela,
era dele também. Porque Deus não dá o melhor para quem exige, Deus dá o melhor para quem entrega. Ana pediu um filho, mas se tornou mãe de um profeta. Enquanto você ora por algo que quer, Deus está te preparando para algo que Ele sonha. E se o seu tempo de espera não for Deus te negando, mas Deus te preparando, a espera foi longa, mas o plano realizado, eterno. Agora, 3 atitudes de Ana para quem vive com promessas adiadas. Primeira coisa, vá como está. Ana, ela não esperou melhorar, ela não esperou secar as lágrimas, ela não esperou ter força para sorrir. Ela foi do jeito que estava, com dor, com lágrima, ainda carregando muito peso. Às vezes, o caminho do milagre começa com um passo desajeitado até o altar. Deus não responde quem chega perfeito, Deus responde quem chega verdadeiro. Você não precisa estar bem para orar, você só precisa ir. Segunda atitude, ore nem que foi em silêncio. Ana moveu os lábios, mas não saiu o som. Porque tem oração que é sussurro da alma e tem dias em que orar é só não desistir. A Bíblia não diz que Deus ouviu a voz de Ana, diz que Deus ouviu o coração. Se sua oração hoje for só um pensamento, Deus ainda ouve. Terceira atitude, entregue antes de receber. Ana disse, se o Senhor me der, eu devolvo. Ela entregou antes de segurar o bebê, consagrou antes de viver, colocou os sonhos nas mãos de Deus, antes mesmo dela ver a barriga crescer. E foi aí que o céu respondeu, porque maturidade espiritual não é só pedir bem, é saber entregar aquilo que ainda nem chegou. Deus honra o coração que diz, se vier, é teu. A chave da promessa não é insistir no pedido, é soltar o controle. Ana entrou no templo chorando, mas saiu com paz. A resposta ainda não tinha vindo. Não tinha. A barriga ainda estava vazia, mas o coração já não estava mais assim. Porque, às vezes, Deus não responde com um barulhão. Ele vai responder com presença. E quando a presença chega, a alma se aquieta, o choro seca, o desespero dá lugar à esperança. Ana voltou para casa e viveu um milagre. Samuel nasceu. E a maior vitória de Ana não foi o filho, não. Foi ter descoberto que o lugar do milagre é na presença de Deus. Talvez o que hoje está impedindo você, e aquilo que você está pedindo, não é só sobre você. Deus está te preparando para algo que vai abençoar muito mais gente além de você. Tem choros que viram milagres e tem lágrimas que viram destinos. Se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo o que você tem pedido no silêncio. Se você quiser, pode escrever como uma oração, talvez como uma profecia a respeito da sua vida. E se quiser, você não precisa orar muito. Você não precisa dizer muito, só ser sincero. Imagine o céu se inclinando devagar enquanto você ora, para ouvir aquilo que sua alma ainda não conseguiu colocar em palavras. Olha, Deus não responde performance, Deus responde coração. Deus te abençoe.